Bom dia pessoal, professor Leonel. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês as questões de genética que eu acabei passando para vocês, tá? E para a gente não perder muito tempo na hora da transmissão também, não confiar muito nos dados, eu vou fazer aqui no quadro para vocês, até para facilitar, tá? Então vamos comentar um pouco sobre essas questões e tentar resolver elas. Bom, a primeira questão foi a seguinte: a probabilidade de heterozigotos a partir de um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Primeira coisa que a gente tem que saber em genética, a gente tem que ler a questão e também interpretar ela, tá? Aqui ele fala que ele quer a probabilidade de heterozigotos, ele quer saber quantos por cento de heterozigotos vai sair a partir do cruzamento também entre heterozigotos. Bom, a gente viu que heterozigotos são aqueles alelos que são diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, eles são diferentes. Até aí sem mistério, né? Homozigotos, eles vão ser igual, podem ser azão, azão, podem ser azinho, azinho. Nesse caso aqui vão ser homozigotos dominantes e aqui homozigotos recessivos. Até aí sem mistério. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cruzamento entre heterozigotos, tá? Então a gente vai pegar o azão, azinho. A gente vai usar o quadro de Punnett, tá? Então a gente vai usar azão, azinho, azão, azinho. Jogo isso aqui no quadro, azão, azinho, azão, azinho. Até aí, tranquilo, sem mistério. Azão com azão, azão, azão. Então a gente vai ter azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Bom pessoal, esse seria o resultado do nosso cruzamento. Só que qual desse resultado aqui, desses quatro, são heterozigotos? Então eu vou ter azão, azinho, azão, azinho, são diferentes, né? Então eu tenho que jogar isso na porcentagem. Bom, eu obtive 4 resultados. Se desses 4 resultados, 2 são heterozigotos, então eu tenho 50% de heterozigotos. E os outros 2, que seriam o azão, azão e azinho, azinho, eles são homozigotos, né? Eles são iguais. Outros 50%. Essa seria a nossa primeira questão, tá? Vamos apagar aqui e seguir para a próxima. Bom, segunda questão é um pouquinho mais complicada, mas também é de nível de dificuldade fácil, tá? As pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Bom, o que a gente vai coletar aí? Os não anãs, eles são homozigotos recessivos. O que quer dizer? Para ser não anã, ou seja, para você não ter o nanismo, essa característica, você tem que ser homozigotos iguais recessivos. Então a gente vai botar aqui azinho, azinho. Até aí tudo bem, né? Vocês concordam comigo, né? Homozigotos iguais recessivos. Recessivos, letra minúscula, homozigotos iguais. Tá? E José, ele é um anão, tá? Então ele tem essa característica, tá? Só que observem o que a questão diz. Ele é filho de mãe anã e o pai dele não tem nanismo. Então a gente vai fazer o seguinte: José ele é filho de uma mãe anã, então ele vai ter
azão, tá? Porque se quem não tem nanismo são homozigotos recessivos, para você ter o nanismo, então a gente vai ter que ter essa característica aqui, tá? Homozigoto dominante, tá? Então o José, ele é anão, tá? E é filho de mãe anã, e o pai dele não tem nanismo. E a mãe, no caso, teria. Então ele seria azão, azinho. Ele vai herdar a característica do nanismo de um e o do não nanismo do outro. Então, azão, azinho, tá? Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Bom, a gente vai cruzar essas características aqui no quadro de Punnett. Então eu vou cruzar azão, azinho com azinho, azinho. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Azinho, azinho, azão, azão. Então, azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azão com azinho, azão, azinho e azinho com azinho. Bom, com base nesse cruzamento, o que eu posso definir para vocês? Bom, o não anã vai ter características recessivas, azinho, azinho. Então eu posso dizer que dos 4 cruzamentos, tem 50% de chance de não terem filhos anãs. Concordam comigo? Azinho, azinho, a gente viu que é não anã, homozigotos recessivos. E tem 50% de chance de terem a característica, que seria esse azão aqui, né, do nanismo, de terem filhos anãs, tá? Só que daí, no final do enunciado, a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha, mulher, anã? Bom, a gente estudou isso, que a mulher produz cromossomos sexuais XX e o homem possui cromossomos sexuais XY, tá? Ou seja, quem determina o sexo, né, da criança, do bebê, sempre vai ser o homem. A mulher sempre vai ser o óvulo dela XX. Já o espermatozoide, o gameta masculino, ele é XY. Ou seja, pode ser homem ou pode ser menina, 50%. Se eu estou falando que 50% podem ter nanismo, desses 50%, 25% podem ser meninos e 25% podem ser meninas. Então, resposta 25% para eles terem uma filha com nanismo. Seria essa questão daí, tá? Tá bem simples, né? A partir de agora, depois já dá uma complicadinha, mas a gente sempre tenta trazer a resolução dos exercícios. Até a próxima.